Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui na disciplina de Informática Documentária, na nossa aula de número 17. Hoje nós vamos falar sobre este tema aqui, olha, recuperação de desastres. Vamos saber porque isso é importante ser discutido no âmbito de uma unidade de informação. Tá aqui, agora sim você está vendo aqui, recuperação de desastres, tá certo? Então, gente, vejam só. Coloquei essa definição que eu vou ler e explicar. Refere-se, né, a recuperação de desastres, ela refere-se ao planejamento para respostas a riscos com impacto severo na atividade da instituição, de modo a viabilizar o retorno das atividades da instituição. Impacto severo, né? Riscos com impacto severo. O que é um risco de impacto severo? É aquele risco cujo impacto, se ele vier a acontecer, pode causar consequências graves na instituição, inclusive trazendo a instituição para a falência, para o encerramento de suas atividades. Então, ela realmente deve ser analisado, ele deve ser criteriosamente ser fruto de uma análise para o planejamento de uma resposta adequada. Então, se um risco severo acontece, às vezes a empresa simplesmente acaba, né? Então, é preciso que eles sejam identificados de modo, né, a viabilizar o retorno das atividades da instituição. Se houver um planejamento, pode ser que na ocorrência de um risco com impacto severo, a empresa não feche, ela continue tendo suas atividades, né? Mas isso somente se ela havia se preparado antes, tá certo? Vamos falar um pouco disso então. Como é que nós conseguimos então administrar a ocorrência de um desastre em uma instituição? Primeiro, com o planejamento e identificação de quê? Dos riscos que podem afetar aquela instituição. Para isso, nós temos de conhecer as áreas de atuação da instituição, saber do que ela faz, o que ela trata, o que ela vende, o que ela compra, quem são seus clientes, né? E conhecer as responsabilidades fiscais que aquela empresa tem, conhecer as responsabilidades sociais, as responsabilidades legais e as estratégias de atuação no mercado. Responsabilidades fiscais. Bom, quando eu falo de responsabilidade fiscal, eu estou dizendo quais são os tipos de documentos que eu tenho de ter para satisfazer as exigências da fiscalização. Quais são os documentos que eu preciso ter para poder atuar, né, naquele mercado. Quais são os dados que eu preciso ter à mão no caso de alguma fiscalização, no caso de algum problema que aconteça, eu provar que a instituição atua de maneira correta dentro da legislação que foi colocada, para ela não ser multada, ela não ser ter as atividades paralisadas, por exemplo, né? As responsabilidades sociais são aquelas que a empresa tenha por uma questão vocacional, uma questão liberal, liberalidade da instituição, de atender uma comunidade no entorno, ou dela se relacionar com a sociedade de uma maneira mais do que positiva, proativa. Se a empresa ela tem uma responsabilidade com as questões da natureza, as questões ambientais, com as questões, enfim, que faz com que ela esteja posicionada como uma empresa que tem uma responsabilidade social. Então aqui conhecer essas responsabilidades sociais é fundamental. Conhecer as responsabilidades legais também. Às vezes, para você atuar, você tem que ter não só um conjunto de permissões dos órgãos de fiscalização, mas também existem implicações do seu trabalho, né?
se você é uma empresa de engenharia, além das devidas permissões da fiscalização de prefeitura, do estado e da federação, você também precisa de engenheiros para assinar a responsabilidade legal a respeito dos projetos e serviços que aquela empresa venha a prover para a sociedade, né? E conhecer as estratégias de atuação do mercado é fundamental, por quê? Para saber como a empresa ganha dinheiro, como é que ela se mantém lucrativa, né, dentro do nicho que ela atua. E precisa também conhecer os riscos relacionados à localização da instituição, dos produtos que são armazenados da instituição e dos serviços que são usados ou que são providos, que são vendidos pela instituição. Esses riscos com relação à localização geralmente são os fatores dos quais mais provém os riscos em grau de severidade suficiente para interromper a atividade da empresa, né? Porque o risco é tão severo que ele pode interromper totalmente a atividade de uma instituição ou paralisar quase completamente essas atividades, caracterizando-se então um desastre, tá certo? Por vezes os produtos que são armazenados na instituição podem provocar desastres ambientais, desastres sociais, desastres industriais, desastres de destruição como incêndio, como inundação, como fuga de determinados patógenos ou animais que, uma vez que fujam da instituição, podem trazer grande risco para a sociedade, né? Tá certo? Vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Planejamento e identificação de riscos associados à localização. Vamos lá. Os riscos associados às atividades de chuva e rios. Se eu estou, se na localização da minha empresa tem rio, ou se ela está, do ponto de vista do terreno, numa parte mais baixa do terreno, ela pode ser ameaçada pela ocorrência de chuvas. As águas podem se acumular naquele local, né, onde a instituição está localizada, e a água pode causar destruição do estoque, das máquinas, da estrutura da instituição, tá certo? Então, é preciso conhecer isso. Em geral, esse aqui é um dos grandes causadores de desastres, né? Inundação, desmoronamento por água ou destruição de estoque por problema de água, seja na chuva, seja no rio. De repente, a instituição está localizada num terreno sujeito à inundação, ou o local não é sujeito à inundação, mas a forma como o prédio foi construído, não tendo uma boa drenagem, pode trazer problemas de inundação em caso de chuva pesada, né? O sistema de calhas não foi bem planejado e a tubulação usada foi de diâmetro pequeno. Então, quando tem um volume grande de chuva, essa água vai para dentro da instituição e aí pronto, estraga tudo, tem um grande problema. Riscos associados a outras instituições do entorno. Ok, sua empresa está tranquila, está toda legal, você analisou tudo, não tem problemas, mas o seu vizinho estoca botijão de gás. O vizinho é um posto de gasolina. O vizinho tem um criador de suínos ou de aves, né? Isso pode trazer problemas para a sua instituição. Ou o vizinho está construído num pavimento superior, por exemplo, no pavimento superior, no vizinho, existem grandes
acúmulos de água, como enormes caixas d'água com 100 mil litros, ou piscinas, né, que não estão no piso térreo, ou mesmo estando no piso térreo, mas principalmente aquelas que estão no piso superior, e que no eventual desmoronamento ou quebra dessas piscinas ou desses reservatórios de água, a instituição pode ser afetada drasticamente, né, com essa água, né? E riscos associados à sociedade do entorno, né? Por vezes a sociedade do entorno pode ser uma sociedade onde existam muitos indivíduos que vivem à margem da lei, né? Indivíduos violentos ou indivíduos envolvidos com atividades que podem trazer perigo para os empregados ou perigo para a própria instituição em relação à invasão, roubo, furto, né? Ou depredação das propriedades da instituição. Então, por isso, os riscos têm que ser analisados, no mínimo, através desses olhares, né? Desses prismas. Bom, uma vez que você passou, né? Analisou, você tem aqui a compreensão de que você tem que analisar os riscos que se originam dessas fontes de riscos, você tem que passar, então, a uma análise individual de cada risco. Vamos supor que aqui, nesse primeiro, você analisou e viu que tem 10 riscos, nesse outro, 20 riscos, nesse outro, 30 riscos. E em outras categorias que eu não listei aqui, porque aqui só está para finalidade didática, você vê mais uma certa quantidade de riscos. Então, sei lá, você tem 40 riscos, ou 30, né? Baseado nesse exemplo que eu dei aqui. Você tem 30 riscos, então você tem que fazer uma análise individual dos riscos. Significa que cada um desses 30 riscos precisa ser analisado do ponto de vista da probabilidade de ocorrência desse risco, do impacto que esse risco pode causar na instituição e o custo da mitigação ou contingência desse risco, né? Você tem que fazer isso para cada um dos riscos. Probabilidade. Você tem que consultar especialistas ou documentos anteriores, experiências anteriores da instituição, às vezes matérias em jornais, né? Quando é o caso, por exemplo, de chuvas, inundações, essas coisas. E entender qual é a probabilidade de que uma chuva forte cause destruição na instituição que você está atuando, né? Então você vai estimar, olha, se a chuva for forte, ou seja, nos últimos 5 anos, a chuva, no período chuvoso, houve problema de inundação aqui. Então, a probabilidade é altíssima, acima de 90%. Nos últimos 5 anos teve problema no período chuvoso, então é praticamente uma certeza que você vai ter problema de novo. Então a probabilidade desse risco aqui é alta, né? Ou seja, é muito provável que isso vá acontecer. Então, uma vez que você sabe a probabilidade, você calcula o impacto. Não, aconteceu nos últimos 5 anos problema de inundação. No entanto, a inundação só danificou a área de jardim do prédio, né? Não ofereceu risco aos produtos, nem aos serviços, nem às pessoas. Então o impacto é pequeno. Então tem enorme chance de acontecer, porque aconteceu nos últimos 5 anos, mas apenas afetou parte lá do jardim, perderam umas coisas do jardim, estragou a grama, estragou algumas coisas lá. Então, você vai analisar o custo de mitigar isso. Mitigar é diminuir a probabilidade do risco ocorrer ou diminuir o impacto que isso venha a ter. Então você fala, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cobertura para o jardim, uma cobertura transparente para evitar que a água caia aqui, mas ao mesmo tempo permitir que o jardim receba sol. Quanto custa? Ah, custa 30 mil fazer isso. Quanto custa o jardim? Ah, o jardim custa 2 mil reais. Ah, então não vale a pena fazer uma estrutura de 30 mil para proteger uma estrutura de 2 mil. A não ser que o jardim tenha um valor estratégico para aquela empresa, porque tem uma árvore lá que é muito simbólica para a empresa e está associada à imagem da empresa, ou porque foi uma árvore plantada pelo fundador, ou porque é uma história em relação àquela árvore associada à instituição. Por exemplo,
todo ano é aquela árvore em que é enfeitada nas épocas comemorativas. E essa árvore é muito significativa, o jardim é muito significativo para a população. Então, aí você vai investir para preservar aquilo, tá certo? O custo de mitigação, então, é um custo de providência antecipada, que tende a diminuir os impactos e, portanto, fazer com que, mesmo que ocorra o risco, que o impacto não seja mais tão alto. Então, aquele risco deixa de ser um risco problemático para ser um risco administrado. Você pode também, se fosse um outro caso, você ter uma estratégia de contingência. A contingência é o risco aconteceu, né? Como é que quanto custaria consertar? Não, se acontecer o risco de perder o jardim, gasta no máximo R$2.000 para fazer um jardim de novo. Então a empresa pode falar e analisar, não, mas R$2.000 é muito dinheiro para a empresa. Essa empresa fatura por mês R$4.000. Então, se em algum momento tivesse que refazer um jardim de R$2.000, seria 50% do faturamento da empresa em um mês. Então, é significativo. Então, tem que pensar em proteger. Então, na contingência, é o quanto custa para recuperar a destruição que aconteceu. Se você fala, eu não consigo mitigar, ou mitigar é muito caro, e o preço da contingência, apesar de caro, é menor do que a mitigação. Então, se a contingência é menor do que a mitigação, você pode não tentar mitigar e assumir que você vai contingenciar caso aquele risco ocorra. É claro que isso se o risco puder ser mitigado. Vamos supor que você tem uma pintura em uma parede, uma pintura feita na parede. Aquela pintura, para fazer novamente, para você chamar alguém para pintar aquela pintura que foi feita, custa R$400. Mas para você proteger custa R$4.000. Fazer 400, pintar, né, vamos supor, fazer custa 400, para proteger custa 4.000. Mas aquela pintura foi feita por uma pessoa muito importante e que morreu ou não mora mais ali, e que, ou que se for fazer agora, custaria extremamente caro. Vamos supor que aquela pintura na parede foi o Bransky, né? Aquele ativista que faz pinturas, faz intervenções, assim, foi ele que pintou lá uma parede. Então, você fala, não, vamos proteger essa pintura, porque foi um ativista que fez, né? Ela não tem um valor assim intrínseco, mas temos de proteger. Então, você tem que analisar tudo isso e fazer isso para todos os 30 riscos. Uma vez que você fez isso para todos os 30 riscos, aí então você tem um cenário geral. Fala, olha, nós temos aqui, analisando os riscos, nós temos 4 riscos que têm impacto severo que podem destruir a empresa. E aí você vai tratar justamente no plano de recuperação esses 4 riscos que podem destruir a empresa. E os outros 26 riscos, vamos esquecer? Não. Aí você vai tratar num plano, né, de gerenciamento de riscos, porque são riscos que não destroem completamente a empresa. Os riscos que destroem a empresa também vão estar lá, mas eles têm de estar em um plano de recuperação de desastre, apenas aqueles 4, né? Porque eles são riscos tão severos que a empresa tem que saber como agir caso aquilo aconteça. Vou dar um exemplo aí. O Ministério da Saúde foi invadido por hackers. Eles não têm um plano de recuperação de desastre. Tanto que quebrou, foi hackeado, não voltou ao ar, estava voltando ao ar, foi hackeado de novo, então eles estão só reagindo, né? Estão reagindo, tentando fazer as coisas, eles não têm um plano de resposta. Havendo um plano de resposta, aconteceu o evento agora, uma hora depois você já tem a ação sendo neutralizada, o site está no ar de novo, os serviços estão no ar novamente, né? Como é que um Ministério da Saúde pode ficar dias fora do ar porque foi invadido, né? Porque não tinha um plano de recuperação de desastres. Simples assim. Alguém comeu bola lá. Bem, quando você está planejando a resposta para o plano de recuperação de desastres, você deve agrupar riscos analisados em grupos semelhantes, né? Os riscos podem ser agrupados quanto à semelhança da natureza, todos afetam o jardim, todos afetam os produtos, todos afetam os serviços, ou pelo custo. São muito caros para ser resolvidos, são aqueles que têm prejuízo
acima de 20% do capital da empresa, enfim, você agrupa aqueles. Você pode também agrupar esses riscos pensando na estratégia de como resolvê-los. Ó, desses 30 riscos, 10 eu vou resolver contratando seguro. Então esses riscos eles estão agrupados, né, juntos porque são riscos que vão ser resolvidos através da contratação de um seguro bancário. Esses outros 10 riscos vão ser resolvidos contratando-se sobressalentes, contratando backup. Nós só temos um carro, então vamos ter um contrato para ter um carro reserva. Nós só temos uma máquina, vamos entrar no financiamento para ter uma máquina nova, para ter 2 máquinas, uma máquina de backup. Os sistemas estão funcionando só em um provedor de servidor, só estão funcionando na Amazon. Não, vamos colocar para funcionar no Google, deixar preparado para funcionar no Google e preparado para funcionar em um outro, por exemplo, um brasileiro, tipo Heavy Host, né? Que é um provedor de servidores brasileiro. Então, você tem uma estratégia, tá certo? Porque esses 10 você vai usar sim uma estratégia de ter um a mais, de ter um backup. Os outros 10 não tem nenhuma estratégia parecida, você trata individualmente cada um. Mas agrupar ajuda na hora de tratar. Porque se você vai contratar seguro, é melhor você chegar e falar, eu tenho 10 seguros para contratar aqui. Você negocia mais preço, mais condições, do que você chega, contrata um seguro, depois contrata um outro, depois contrata um outro. Pode sair muito mais caro do que às vezes você fazer um pacote para cobrir aquilo tudo, tá certo? E, como eu disse, para os grupos que são semelhantes, você vai definir estratégias que são aceitáveis. Tá certo? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Bom, ok. E uma vez que você já sabe os riscos, né? 30 riscos do nosso exemplo, definiu os 3 grupos semelhantes, 3 grupos, né? Aliás, 2 grupos semelhantes e um outro não são grupos, são individuais. Você já identificou cada risco, já analisou cada risco, já sabe tudo. Então você vai passar para a parte de criar um plano de resposta aos desastres. Nesse plano você tem uma seção chamada identificação. De lá você escreve, esse é o plano de recuperação de desastre, foi feito pela seguinte equipe, no dia tal, no período isso, foram usadas as seguintes estratégias, tiveram tantas horas de reunião. Você documenta, identifica aquilo. Depois você coloca a lista de contatos, né? Endereço e telefones, e-mails de contato do dono da empresa, do presidente, dos diretores, dos gerentes, dos funcionários chaves, né? Das pessoas que estão envolvidas. Você tem uma lista de contato, e essa lista de contatos tem de estar em vários locais da empresa. De preferência em locais físicos e também no virtual, né? Em algum site, alguma coisa, ou uma lista de e-mail da própria empresa. Porque se der uma coisa grave, vocês poderem rapidamente acionar as pessoas envolvidas, acionar o bombeiro, acionar os responsáveis que precisam ser acionados. Também tem uma lista de responsabilidade, porque você sabe quem são os responsáveis por tudo. Você tem uma lista de contatos, fala, não, o problema está no estoque de produtos agrícolas. Então você tem lá na lista de responsáveis quem é o contato, quem é a pessoa responsável por esse setor. Então você vai chamá-lo, vai chamar essa pessoa para que ela atue na solução daquilo. Você não vai chamar o gerente de uma área que não tem nada a ver para atuar naquilo. Entenderam? Bom, aí você vai ter também uma lista de ações imediatas. Essa lista de ações imediatas são que ações que têm de ser feitas imediatamente na ocorrência de um desastre em um determinado setor. Por exemplo, se está tendo uma inundação, uma ação imediata lá em caso de inundação, ligar os motores 1, 4 e 7. Então o cara vai lá no canto e liga o motor 1, 4 e 7, porque são bombas que vão pegar água e vão jogar água para fora da instituição. Se ninguém toma essa ação nessa lista imediata, o que acontece? Acontece o seguinte, a inundação aumenta e destrói mais, tá certo? Então, manual de instruções, se tiver que operar algum equipamento, coisa desse tipo, tá certo? Bom, essas são 2 das seções que tem que ter. A terceira é uma seção de contratos e backups, né? Ou seja,
Se você vai, deu um problema na Amazon, temos que ativar tudo em outro local. Aí você já tem o contrato que foi contratado lá no Google ou na Heavy Host, os nomes dos telefones, onde é o site, o nome do usuário, a senha que você vai precisar para poder acionar esses outros serviços, tá certo? E fazer tudo funcionar mais rapidamente. Bom, esses são os três conceitos que eu queria atuar com vocês hoje aqui nessa nossa aula. Na próxima aula a gente fala de outras sessões que tem de ter e aí a gente fecha um plano de resposta a um desastre e a gente vai fazer uma pequena prática, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entendeu, rebobina a fita, toca de novo aí para entender ou fala comigo no grupo de WhatsApp para a gente poder tirar sua dúvida, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Boa aula.